Que alegria começar mais um programa Anjos da Esperança Empreendedores. E hoje você confere no Anjos 360 novidade na liderança financeira da Novo Tempo. É isso mesmo. E para te contar histórias de esperança, nós vamos conhecer o Gleidson. Ele é lá do Pará. Eu vou conversar com ele, que começou a empreender para levar inovação para a sua cidade natal. Também nós vamos conhecer a história da Cleimene, que cresceu tendo muito medo do fim do mundo. Você conhece alguém assim? Mas com a programação da Novo Tempo, ela conseguiu superar as dúvidas e aí, a partir da palavra, a mente dela se abriu para a verdade bíblica. E no Momento Sebrae, nós vamos entender a diferença entre empreender com propósito e ainda hoje tem mais. Na Palavra do Dia, nós vamos agora avaliar quais têm sido as prioridades, a minha, a sua, e como a nossa agenda tem sido planejada. Respira fundo. Mais do que um negócio, é uma missão. Começa agora Anjos da Esperança Empreendedores. Muito bom dia para você, ou boa noite para você que está no domingo, né? Ou nas 11 da manhã, ou às 9h30 da noite, onde você estiver, que Deus abençoe sua vida, sua jornada, o seu começo de semana, o seu final de semana também. Esse é o Anjos da Esperança Empreendedores. O Anjos é o pulmão da Novo Tempo em relação ao evangelismo. Ela se mantém de pé para levar o evangelho graças a doadores, que nós chamamos de anjos. Biblicamente são mensageiros. Aí nós temos o Anjinhos Baby, até 3 anos, nós temos os anjinhos, os anjos e as pessoas que empreendem. Mais do que um CPF, um CNPJ, essas pessoas têm em comum o quê? A missão no coração. Então aqui você não vai vir falar só sobre finanças, sobre mercado financeiro, tem bons programas para isso. Aqui a gente vai falar justamente do empreendedor, mas que tem o coração no reino, empreende no reino. E aí temos informações, testemunhos, tem o Momento Sebrae, né? Esse S tem uma marca de sabedoria, eles doam tempo e conhecimento para a gente. E no final do programa, claro, como nós ouvimos aí, nós vamos a palavra do Senhor para uma direção espiritual. É um programa diferente. E para começar trazendo novidade para você, que tal o Anjos 360? Pode rodar. Coisa boa! Cris, o Anjos 360 o quê? Uma visão de tudo que está acontecendo de novidade. E quem sempre vem aqui já foi repórter do Anjos, é o diretor. Nesse momento agora a gente tem uma duplinha, né? Desce o Jota, a Virgínia, nossa produtora. Virgínia, obrigado pela parceria de sempre, porque o Jota vem aqui trazer as novidades, porque a obra é assim, ó. Vamos, vem doar. Ah, para quê? Para tal projeto. O que está acontecendo? A gente mostra, inclusive na estrutura da Novo Tempo, na direção da Novo Tempo, você é muito bem informado em primeira mão. Jota Terres aqui conosco. Jota. Como vai, Cris? Melhor agora. Que privilégio estar aqui com você, que privilégio estar com você de casa também. E aí, tudo bem? Como é que está o seu domingo? Prazer chegar aqui e ainda trazendo as novidades do que está acontecendo na Novo Tempo, não é verdade, Cris? Olha, coisa boa, porque eu digo assim, olha, o Jota já no começo do programa traz para o nosso telespectador, o nosso internauta, o nosso doador, as informações do que está acontecendo. Eu acho que isso é respeito, é transparência, né? Eu tenho certeza que a produção, ela pega com carinho o que o nosso anjo, o nosso telespectador gostaria de saber da Novo Tempo. Acho que essa transparência é uma característica da Novo Tempo. É verdade. Eu quero falar para você que nós estamos chegando na cidade de Santos e toda essa região metropolitana dessa grande metrópole do nosso Brasil, do nosso litoral sul aqui do estado de São Paulo. Cris, nós iremos gravar testemunhos dessa região, pessoas que gentilmente vão ceder as suas histórias para que a gente possa exemplificar para você a ação missionária da Novo Tempo. Então, quero chamar a sua atenção. Se você é da região do litoral sul do estado de São Paulo, entre os dias 16 a 26 de março, nossa equipe de reportagem estará lá. Se você tem uma história, eu quero convidar a você encaminhar para nós por meio do WhatsApp. Vai aparecer logo mais aqui o WhatsApp. Se você é de alguma dessas cidades que fazem parte do litoral sul e se você tem um desejo de contar a sua história, faça planos de encaminhar um testemunho para nós. O WhatsApp é o 12 981 74 0057. Perceba que esse número ele é diferente dos números que a gente para anunciar, para você se tornar um anjo da esperança.
Então, se você tem o interesse de contar a sua história, você vai tirar uma foto desse WhatsApp aqui e pode mandar hoje. Amanhã mesmo, segunda-feira, a gente vai fazer questão de responder a sua mensagem e, quem sabe, gravar, não somente pessoas aqui do Litoral Sul, né? O convite agora é específico para o pessoal do Litoral Sul, mas se você do Brasil todo tem interesse em contar a sua história, faça questão. Nós queremos exemplificar a ação missionária da Novo Tempo. E o seu testemunho, ele é uma porta de entrada para outras pessoas, né? Independente se você tem uma história com o Novo Tempo, se você é anjo da esperança empreendedor, faça questão de contar a sua história. Maravilha! O nosso DNA é levar o Evangelho e a nossa matéria-prima do anjo são vidas transformadas. Estamos aqui justamente para que Deus possa transformar vidas. Mas as novidades não param, né, Jota? Não param. E olha, a Rede Novo Tempo de Comunicação é transparente em tudo o que faz. Eu estou trazendo para você aqui as mudanças estratégicas e administrativas que a Novo Tempo está adotando nesses últimos meses e semanas. Uma dessas pessoas é o Sávio Fernandes. Ele foi nomeado o novo diretor financeiro da Rede Novo Tempo. E qual que é o impacto disso tudo, né, Cris? Primeiro, que é uma democracia dentro da nossa mantenedora que escolhem homens e mulheres para tomar a liderança da nossa igreja, sem dúvida, né? Acho que a organização, né, é muito importante. Deus gosta de uma igreja organizada. E a igreja tem essa democracia, ela não tem um dono e acaba tendo uma mesa de votação e são escolhidos líderes para os próximos 5 anos aqui na Novo Tempo, né? Obviamente, o pastor Toninho acabou ficando 15 anos. Eu, se não me engano, o pastor Josias acabou ficando também quase que 11 anos, ou quase 12 anos por 11 aqui. anos. 11 anos por aqui. Obviamente, não tem um tempo determinado, mas a cada 5 anos é avaliada essa direção. O pastor Toninho aposentou, né? E o pastor Josias acabou recebendo uma outra missão. Creio que você também vai contar um pouquinho disso. Mas, como ele não aposentou, ele continua na obra em uma outra frente, no qual ele foi escolhido e chamado para fazer. Você percebeu o que o Cris falou aqui? A Novo Tempo não tem um dono, é isso mesmo. Nós não somos uma rede de comunicação que somos de uma família detentora do nosso canal aqui, do rádio, da TV, ou mesmo das nossas produções para a web. Chama atenção a você, depois a gente vai explicar por que isso acontece aqui na Novo Tempo. Mas deixa eu só trazer para você um panorama de quem é Sávio Fernandes. Ele é natural do lado do Rio Grande do Sul, da cidade de Tavares, é conterrâneo do Cris, porque o Cris também é gaúcho. Ele é bacharel em Ciências Contábeis, casado com a Priscila Santos e pai do Arthur e do Matheus. Ele está retornando para esse novo trabalho aqui na Novo Tempo, porque ele já trabalhou aqui a partir de 2012, Cris. Ou seja, depois de tantos anos, o Sávio volta agora para ser o diretor financeiro. E a Gabi Araújo conversou com ele e nós vamos ver o que ele tem de recado para nós aqui do Anjo da Esperança Empreendedores. Pode rodar. Quero me dirigir a você que é Anjo da Esperança, aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Saiba que essa oferta de sacrifício, essa sua doação que você faz, ela é tratada com muita responsabilidade aqui por nós. Nosso objetivo é um só, é falar de Jesus ao maior número de pessoas possível. E a gente só consegue isso porque aí do outro lado está você, que se dispõe a todo mês contribuir com a Rede Novo Tempo de Comunicação. Nós temos grandes desafios, mas nós sabemos que com a ajuda de vocês e com a bênção de Deus, nós vamos alcançar todos os resultados possíveis. Então, obrigado. Obrigado de coração pelo seu empenho, pela sua dedicação e, acima de tudo, pela sua contribuição em fazer parte da Rede Novo Tempo para que Jesus volte ainda na nossa geração. Esse é Sávio Fernandes e nós vamos ter o privilégio, quem sabe, né, Cris, de trazê-lo aqui no Empreendedores para que você possa conhecê-lo com mais detalhes, né? Até porque é uma nova função, você como Anjo da Esperança Empreendedor fica sabendo em primeira mão aqui no nosso programa. Mas se o Sávio saiu, né, é porque alguém... Se o Sávio chegou. Se o Sávio chegou, desculpa, é porque um novo administrador, um outro administrador está deixando esse cargo, que é o caso do pastor Josias Silva, que esteve na Novo Tempo nesse cargo de diretor financeiro durante 11 anos. A mantenedora escolheu ele para agora assumir uma nova responsabilidade. Ele foi para o Nordeste, para Jaboatão dos Guararapes, para ser o novo diretor financeiro, né, o líder financeiro para essa região do Nordeste, para a nossa mantenedora. E nós também conversamos também com o pastor Josias, que de lá mandou um vídeo tão carinhoso para nós e nós iremos assistir agora. Olá, querido Anjo da Esperança. Quero deixar aqui o meu abraço e a minha gratidão a cada um de vocês. Foram 11 anos que estive cuidando da gestão dos recursos da Novo Tempo. E ao longo desse tempo, tive o privilégio de muitas vezes conversar com os doadores, ouvir histórias de fé e sentir a confiança de cada um nesse projeto e na missão da Novo Tempo. Poderia passar aqui horas contando histórias emocionantes de anjos que fizeram a diferença com suas doações, pequenas ou grandes.
mas estavam lá, juntos com a gente. Obrigado por cada palavra, por cada oração e por caminharem conosco nessa missão. Vocês fazem parte dessa história. Que Deus ilumine e continue abençoando a vida de cada anjo da esperança. Um forte abraço e nos vemos por aí. Até breve. Muito obrigado, pastor Josias. Muito obrigado por tantos anos de dedicação à frente aqui da nossa rede de comunicação através das suas funções como diretor financeiro. Que Deus te use aí onde o senhor estiver, use a sua família aonde o senhor estiver. Foi muito bom, né, Cris? Enquanto a gente esteve aqui com o pastor Josias, essa liderança, né, bem presente dele e agora ainda mais, sabe que volta para essa nova posição. Olha, uma posição tão importante, quando a gente fala de recursos, né, a gente fala do cuidado que é Deus, do que as pessoas doam para cá, para o Novo Tempo, mas isso tem que ter uma mão, né, gestora. Então, um homem de Deus, espiritual, mas também com conhecimento técnico, que agora vai ajudar muito o Nordeste. Deus escolheu o Sávio, que também já trabalhou na parte da educação, tantas frentes, né, tem um legado. Eu acredito que assim como Moisés depois deu o legado para Josué, que teve um bom parceiro de comando como foi Caleb, Deus vai usando seres humanos falhos, mas também dá capacidade através do Espírito Santo. Então, a ideia é que a igreja tem um dono que é Deus. E ele vai gerindo corações abertos para trabalhar e vai chamando. Sávio agora é o nosso novo diretor financeiro. E o pastor Josias, um abraço para esse grande amigo, para todo o Nordeste. Ganham um ótimo administrador, um mordomo do Senhor. É isso, Cris. No próximo domingo, eu volto aqui no Anjos 360 para trazer as informações para você. Até o próximo domingo. Valeu, Cris. Valeu, Jota. Esse foi o Anjos 360. Você está perguntando, onde é que foi o Josias? Onde é que agora a Sávio está chegando? Eu vi informação no Facebook, no site. Aqui é transparência. É muito bom. Agora, sobre importância, você sabia que aqui nós temos um atendimento e muitas pessoas chegam às vezes para pedir algo na Novo Tempo, ou o boleto não chega, ou às vezes até o WhatsApp. Vocês mandaram um WhatsApp para minha amiga, não está chegando aqui pelo cadastro. Mande um WhatsApp para a gente, um zap aí, olha, quero atualizar meu cadastro, eu me mudei, eu troquei de número. O WhatsApp é o 129-8176-6630. Você trocou de endereço, muitas vezes nós queremos mandar um presente de aniversário para você, ou até mesmo um relatório de final de ano que chega na sua casa também com um presentinho da Novo Tempo, ou temos recados especiais para você, o seu número está desatualizado, talvez o seu endereço também. Então, se você é um anjo da esperança, atualize. Mande, quero atualizar o meu cadastro, para o WhatsApp 129-8176-6630. Até mesmo se você não é um anjo da esperança e gostaria de se tornar um anjo da esperança hoje, é muito fácil. Quero ser um anjo. É um valor mensal que você vai escolher e vai escolher a forma de doar, seja por boleto, pelo Pix automático, cartão de crédito, onde você quiser. A Novo Tempo é sustentada por doações. Não temos um dono e nem um departamento comercial. Nós teremos depois do intervalo 2 testemunhos. Olha, histórias de vidas transformadas, o Evangelho. Já tem um Momento Sebrae com uma dica especial para você. E vamos fechar o programa com a palavra do dia. Pergunto, a tua agenda está alinhada com a agenda de Deus? Cris, eu não estou tendo tempo, mas Deus é o Senhor do tempo. Esse aqui é o Cronos. Será que o Cronos, o cronológico, está te escravizando? Você é mordomo do relógio? O relógio é seu mordomo? Como é que funciona a questão? E o Kairos, o tempo santo para lidar com essa agenda. O mundo está no final. Como é que funciona? Vamos fechar justamente com essa reflexão. Tudo isso e muito mais. Já a gente volta. Depois do intervalo tem mais Anjos da Esperança Empreendedores. Estamos de volta, Anjos da Esperança Empreendedores, no seu domingo. Uma honra ter um cantinho aí na sua sala, onde você estiver, no seu smartphone. Mais do que um negócio, uma missão. Aqui você tem informação do que a Novo Tempo está avançando, levando o Evangelho. Você tem testemunho de vidas transformadas, você tem aí, olha, informação com o Sebrae, tem a palavra do dia. E falando em testemunho, nós vamos agora conhecer uma história que vem do Pará. É o Gleison César Ribeiro, ele que mora em Odivelas, é isso mesmo, São Caetano de Odivelas. Lá no Pará, teve um tempo na Bahia, mas depois voltou com uma ideia de empreender, né? Levar aí, olha, um visionário
e no ramo da internet, da fibra ótica. Ele vai contar para a gente. Só que além de ter essa visão de futuro, de empreender, de montar um negócio, inclusive na terra natal, ele também tem uma visão de reino. Ele também ajuda a obra a avançar. Vamos dar um pulinho no Pará? Vamos falar então com o nosso amigo Gleidson. Vamos recebê-lo aqui também. Um abraço especial. Gleidson, você está agora aqui no nosso Anjos da Esperança Empreendedores. Ele está chegando aqui, a gente está indo lá para Odivelas, né? São Caetano de Odivelas, no Pará. Falar com o Gleidson César Ribeiro Chagas, que está conosco aqui. Gleidson, muito obrigado por tirar um tempinho do seu tempo de empreender para estar aqui no nosso domingo, falando sobre empreender, falando também sobre empreender no reino. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cris, pelo convite. Vai ser um prazer poder contar um pouco dos milagres de Deus aqui em São Caetano de Odivelas, na empresa Fibernet Telecom. Que bênção. A produção me passou aqui um resumo, mas eu também estou bem curioso, né? No ano de 2002, você se mudou então para a Bahia em 2013, né? É isso? Em 2013 com a esposa para estudar. Correto. E lá, né, você acabou estudando e tal, mas Deus te iluminou com uma ideia justamente no ramo de internet, no ramo de fibra ótica. Conta um pouquinho dessa história entre Bahia e Pará. Certo. Então, o meu cunhado na época estudava, fazia teologia lá no IAN, né? Então, ele fez o convite para que a gente pudesse viajar para lá estudar. E a gente orou muito a Deus e minha esposa fez vestibular, passou tudo, nós fomos morar lá em Cachoeira. Durante esse tempo que passamos lá, 5 anos, Deus colocou no meu coração o interesse de conhecer um pouco mais essa área. Eu passei a estudar, fazer cursos, inclusive através de amigos, eu conheci irmãos da igreja que já trabalhavam no ramo também, o irmão Abirailton, lá da Gospelnet. Simões Filho me deu a oportunidade de poder conhecer, aprender lá diante da sua empresa. E Deus, ele foi colocando no meu coração esse sonho de voltar para o Pará e implantar em minha cidade. Até então não tinha fibra ótica. Eu coloquei esse sonho no coração e Deus foi trabalhando de uma forma poderosa. E então a gente voltou em 2019 para cá, para o Pará. Eu vim com esse sonho, só que não tinha condições financeiras de realizá-lo. Mas eu tinha fé e confiança em Deus, de que Deus iria prover os meios necessários para que esse sonho pudesse se tornar realidade. E durante esse período que eu estava na Bahia, eu conheci um empresário chamado Japão, um amigo, e me deu a oportunidade também de estagiar na sua empresa, na Tsunami. E depois de um ano, em 2020, ele me liga, perguntou como é que estava a empresa, se eu tinha conseguido realizar o sonho. Eu disse para ele que tinha iniciado na minha zona rural, onde eu moro atualmente hoje, né? A vila chamada Santa Maria da Barreto. Ele disse, mas o que você está precisando? Eu disse, olha, estou precisando de tudo. Eu estou na zona rural, não consegui ir para a cidade ainda, porque não tenho condição financeira. Mas me diga, o que você precisa? Aí eu falei para ele, disse, olha, faça uma lista e me mande. Aí eu fiz a primeira lista para ele. Ele disse, olha, isso aqui está pouco. Aí eu fiz a segunda lista. Ele disse, é isso mesmo que você precisa? Eu disse, é isso que eu preciso para avançar para a cidade. Na época, eu lembro que deu mais de 117 mil reais de compra de materiais. E eu perguntei para ele, porque esse empresário eu vi apenas 2 vezes na vida, eu conversei com ele. E eu perguntei, por que você está fazendo isso? Ele disse, olha, quando eu conversei contigo, eu senti confiança em você e eu quero dar essa oportunidade para que você possa realizar o seu sonho. Eu entendi ali, Cris, que era uma resposta de Deus, porque eu tinha procurado aqui várias formas de tentar conseguir os valores e não havia conseguido. E Deus usou esse empresário lá em Feira de Santana para me abençoar aqui no Pará. Então, o Japão, ele foi fundamental no início da empresa. E a gente, para você ter ideia, ele disse, olha, você vai pagar como você puder. Você não vai dar entrada, você vai parcelar quantas vezes no boleto você precisa. As suas condições você vai falar. Então eu falei na época para ele, e graças a Deus hoje a Fibernet Telecom, ela existe, é uma empresa legalizada, pagamos todos os impostos, então os milagres de Deus foram ocorrendo nesse período, né? E a gente
perseverou, procuramos ser fiéis ao Senhor. E Deus tem me abençoado aqui a minha cidade, pude trazer essa bênção aqui para a cidade. Quantos anos de empresa, Gleidson? Quantos anos você já está com a empresa no Pará? Já está aí, fazer 6 anos. 6 anos. E Deus mandou um investidor sem juros, paga no seu tempo. Sem juros. E você com esse sonho de levar a internet para o interior. Hoje em dia, quem é que faz isso, né? Quem é que te pede uma lista, se ela está pouco, te manda outra e fala assim, você vai pagar no teu tempo, na prestação, no tempo que der. E Deus é poderoso, né? E Deus consegue fazer esses links de corações para nos abençoar. Agora, uma outra pergunta para você, Gleidson, é o seguinte, mesmo trabalhando também longas horas, porque você recebeu justamente esse empréstimo, mas do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Mas você também tem os seus princípios e você decidiu permanecer fiel aos princípios. Por exemplo, né, você entendeu com os 10 mandamentos, por exemplo, a guarda do sábado, ser fiel a Deus nesse momento. Como essa decisão impactou a trajetória da tua empresa, porque você tinha um desafio de abrangência, de inovar a cidade, veio com o capital que Deus abriu, mas também tinha os princípios, porque muitas vezes você tem períodos que você necessitaria estar trabalhando no sábado ou no pôr do sol. Como é que foi essa questão toda? Certo, querido. A gente entende que a fidelidade a Deus ela tem que estar em primeiro lugar. Quando a gente colocou esse projeto, né, o primeiro propósito meu foi ser fiel a Deus em tudo. E a gente entende que o sucesso de qualquer negócio é quando a gente honra a Deus e Deus honra a gente. E eu tenho percebido que durante todo esse período Deus tem honrado a empresa porque a gente tem honrado a Ele nos princípios, temos observado o mandamento do Senhor, né, a obra de Deus aqui. E a gente tem procurado ser fiel ao Senhor porque Deus tem sido fiel conosco. E é uma gratidão muito grande nossa, da empresa, poder testemunhar da fidelidade de Deus. Amém. E ser fiel ao Senhor. Que bênção. Então você que está em casa agora, você está vendo o quanto que Deus vai abrindo portas e é claro que fidelidade não é a gente merecer a salvação, mas é um fruto de alguém que tem um relacionamento com Deus. E falando em investir nesse relacionamento, Gleidson, eu vou te perguntar, você agora investe em diferentes áreas aí, né? Você é um homem visionário, mas você também contribui hoje, por exemplo, até com a Novo Tempo, como um empreendedor, né? E o que fez você assim, escolher investir na comunicação? Aqui a Novo Tempo trabalha com rádio, TV, web, envia estudos bíblicos para salvar pessoas, levar o evangelho. O que te fez parar e dizer assim, não, olha, eu vou me tornar um anjo empreendedor? Cris, eu entendo que tudo que nós temos pertence a Deus. E todos os recursos que o Senhor tem concedido à empresa, eu tenho procurado investir na obra de Deus. E eu entendo que a Novo Tempo ela é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, que pode salvar muitas vidas através de diversos projetos. E é um prazer, uma alegria poder contribuir com esse sagrado trabalho que vocês realizam aí. Então, a empresa ela está muito feliz e quanto mais a gente faz para Deus, mais Deus dá a condição de a gente continuar fazendo o trabalho dele. Amém, amém. Olha, você está vendo imagens do trabalho aqui, né, da empresa e o quanto que Deus vai trabalhando, né, na vida do Gleidson, de toda pessoa que abre o coração. E Deus foi lá, como o primeiro sócio mantenedor da empresa do Gleidson, levando o evangelho junto com ele, através, inclusive, dos recursos da empresa que foi um presente de Deus, administrando como um grande mordomo. Gleidson, em nome aqui da Novo Tempo, a gente agradece a você, que Deus abençoe tua empresa, tua família, que você continue testemunhando. Não é fácil hoje você ter um CNPJ ativo no Brasil, nós sabemos dos desafios que tem em todas as áreas, mas você continua prosperando não só na abrangência da empresa, no crescimento, mas também levando o Evangelho aqui na Novo Tempo, apoiando Deus nesse grande empreendimento que é levar a palavra do reino para muitas pessoas. Então, assim, muito obrigado por você que de uma maneira tão espontânea vê na Novo Tempo uma ferramenta ativa de Deus. Muito obrigado por fazer parte desse time do Anjos da Esperança Empreendedores. Um grande abraço, querido. Obrigado. Deus abençoe a todos. Um abraço, Gleidson. Valeu. Queridos, que bênção! Você viu aí um homem com o coração aberto, sonhando em fazer um negócio, levar a internet para o interior, a cidade natal, investe em fibra ótica. Falta o quê?
recurso, Deus manda alguém e fala, olha, pode deixar que eu vou te ajudar. Manda uma lista, não, quero mais. E aí ele tem um valor significativo ali, né? E fala assim, você paga do jeito que der. Ele fala, gente, alguém me ajudando, prosperando na minha empresa. Eu tenho que manter, tenho que crescer, mas a Novo Tempo também é um empreendimento. Vou eu agora ajudar. Coisa boa. Se torne um Anjo da Esperança empreendedor. Nosso WhatsApp é o 12981766630. Fala, olha, quero doar. A nossa equipe vai entrar em contato com você, vai te explicar o projeto. Você pode doar qualquer valor e você vai fazer parte do time do Gleidson. Alguém que incentiva o reino de Deus, tá bom? Mas agora, dando sequência, tem uma história marcada por medos. Isso mesmo. Medos e dúvidas espirituais, aquela busca sincera, sabe? Eu buscava isso. Não sei você, eu não nasci num lar cristão e a gente quer respostas que mudam completamente a forma de enxergar a Bíblia. E olha só, essa história está entre desafios e descobertas. A Clemene tinha medo do Apocalipse, ela tinha medo das profecias. E o testemunho dela revela como a esperança pode nascer nos detalhes mais simples. Você vai acompanhar com a gente agora um relato sensível sobre transformação. Alguém que estava persistindo, estava com sede da palavra de Deus. Pode rodar. Meu nome é Clemene e eu moro em Recife, Pernambuco. Eu não tinha muito estudo com a palavra de Deus, eu não sabia assim de tudo que eu aprendi depois da Novo Tempo. Eu tinha medo, inclusive, até de ler o Apocalipse, que na realidade o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, né, pra gente. Então ali já mostra o que algumas coisas já aconteceram e o que vai acontecer. Mas ali antes era tudo meio que a gente ficava aterrorizado, né, amedrontado para ler aquilo ali. Hoje em dia eu não tenho, porque eu sei que é bênção. O Apocalipse é bênção, é uma revelação. Desde criança que eu sempre tive medo do fim do mundo. E eu, quando criança, a gente tinha Deus como tipo um carrasco na realidade, né? Que se você não fizer aquilo, você vai para o inferno e você vai queimar a eternidade. E eu pensava nessas coisas quando eu lia Apocalipse. Inclusive, o meu entendimento era esse. A primeira vez que quando eu descobri a Novo Tempo foi através do YouTube. Comecei a assistir outros pastores e fui me encantando com o que eles falavam, né? Da forma que eles falavam, a didática, era fácil entendimento, entendeu? E eu comecei a entender tudo de uma forma bem fácil. E depois de um tempo, que minha televisão aqui não pegava a Novo Tempo, mas aí eu fui no centro da cidade, comprei uma antena, eu já tinha comprado uma antes e não funcionou. Aí depois eu fui insistir, comprei outra antena e quando chegou aqui, pegou a Novo Tempo. E eu fiquei muito feliz, porque assim eu tive uma alegria muito grande quando pegou. Fiquei pulando aqui em casa de alegria. E aí eu pensei, agora eu vou poder assistir qualquer programa, a qualquer hora, em tempo real, né? Junto com quando eu fiz o estudo de Apocalipse e outros programas também que eu assistia pelo YouTube, aí falavam assim, né? Olha, se você quiser esse estudo, você pode ter esse estudo em casa, totalmente de graça. Mas você não vai pagar nem os correios, né? A entrega. E eu pensei assim, meu Deus, será que isso é verdade? Porque hoje em dia tudo se cobra, né? Até para pregar o evangelho é cobrado. Nada sai de graça. Então eu fiquei assim, não é possível. Essa revista não vai chegar de graça. Eu não vou pagar nem a postagem. Mas eu acreditei e pedi. Assim, acreditei tipo desconfiando um pouco. Mas pedi a revista e a revista chegou e eu fiquei, meu Deus, eu comentava com as outras pessoas, até na igreja que eu fazia parte antes, eu comentava, é tudo de graça, eles não cobram nada. Lógico que tem um povo que paga pra gente, né? Que é os Anjos da Esperança. E isso, assim, eu fiquei encantada de você conseguir a palavra de Deus, que muita gente não tem condições, né, de conseguir aquilo ali inteiramente de graça. E o Evangelho de Deus está sendo pregado. O Evangelho está sendo pregado e alcançando várias pessoas, né? Porque se não fosse os anjos, a TV Novo Tempo não ia existir e a gente não ia saber dessa grandiosidade toda
que tem a palavra de Deus, os estudos que tem, e as pessoas não seriam resgatadas, não seriam salvas. Então, Anjo da Esperança, você que é anjo, você pode ter certeza no seu coração que você é a responsável por salvar vidas. Muito obrigado, Cleimene, pelo testemunho especial, né? E ela nos lembra aí que quando a verdade é apresentada com clareza, simplicidade, é a Bíblia, o medo dá lugar à esperança, ao conhecimento, né? E essa experiência nos mostra como o acesso à mensagem da Bíblia pode ser transformador na visão de mundo. Imagina, eu tenho medo do fim do mundo, Deus é culpado das guerras e a palavra abre os nossos olhos, a gente começa a enxergar. Deus, toda a honra e toda a glória. E você fala assim, Cris, eu amo ver os testemunhos. Eu gosto do programa Anjos da Esperança durante a semana, eu vejo os quadros que tem chá com esperança, tem papo com o diretor. Aonde eu encontro tudo isso? Porque, inclusive, o Momento Sebrae que eu acompanho, eu peguei na metade. Como é que eu consigo ver? Vamos fazer o seguinte, vou te mostrar, tem o nosso YouTube. Agora aqui na tela, ó, esse aqui é o nosso canal no YouTube. Você procura lá Anjos da Esperança, você vai se inscrever, passamos aí de 50 mil inscritos e lá você vai encontrar os testemunhos, o Anjos da Esperança, que é o programa completo do dia, que está com Wesley. Olha só, tem o programa completo também do Anjos da Esperança Empreendedores. Tem aqui, olha só que bacana, né? Histórias de Esperança também. Tem Chá com Esperança, olha lá o Chá com Esperança com o Leite, com o José Milton. Olha que bacana, Momento Sebrae. Então você que gosta das dicas do Sebrae aqui, inclusive, claro que aqui está de forma aberta, mas você vai encontrar playlists com cada um. Eu quero ver só o Momento Sebrae, você vai encontrar lá só o Momento Sebrae. Eles estão entrando agora na playlist para você ver, ó. Aqui é só Histórias de Esperança, são os testemunhos do Anjo da Esperança Empreendedores. Cris, eu amo o Anjos em Ação, do ano passado, como é que eu consigo ver? Tá aqui. Momento Sebrae, também do ladinho, aqui todos, já tem 26 ali, né? Olha aqui, Anjos da Esperança Empreendedores, programa completo. 105 episódios aqui do programa do Anjos, né? Olha, eu gosto demais, inclusive, da chamadas e vinhetas. Eu gosto daquela vinheta do Anjos, eu gosto de cantar a música do Anjos, tá tudo certo. Então entra lá, Anjos da Esperança. Você curte o canal e depois ativa o sininho. Bom demais, né? E a ideia é você olhar para o reino de Deus e ver, olha que bacana. Essa história que você viu agora é de uma mulher, como tantas outras, que tinha medo do Apocalipse, medo da Bíblia. E tem muitas pessoas que pegam medo. Olha, como é que esse negócio do anticristo? Tá falando que o anticristo agora troca o presidente, troca o papa. Eu quero saber das 7 pragas, por exemplo. Como que vai funcionar o juízo de Deus, a volta de Jesus? Nós temos uma obrigação, como cristãos, como Anjos da Esperança, de avisar para essas pessoas sobre a verdade. No próximo mês agora, nós teremos o lançamento de uma revista. Então, o que acontece é o seguinte, então a ideia é que esse mês a gente recolha dinheiro para que no próximo mês a gente possa enviar. Que revista é essa? Essa revista aqui, ó. O mês da doação agora, o Anjos da Esperança, de março, vai arrecadar valores para a gente poder enviar a revista Eventos Finais. A revista Eventos Finais, ela tem uma junção de Daniel e Apocalipse. Então, o futuro já foi revelado na Bíblia. A questão é, você já está preparado? Então, essa é a ideia. Quem escreveu, e muito bem, foi o pastor Felipe Amorim. É uma junção de Apocalipse e também Daniel. Bom demais, hein? Essa junção vai ter 8 temas. Inclusive, você vai saber tudo sobre o anticristo, tudo sobre as 7 últimas pragas, o juízo de Deus, a volta de Jesus. Só que essa revista tem um custo para produzir, para imprimir, para diagramar e para levar para o correio. A nossa equipe, seja rádio, TV, web, vai oferecer de graça, porque você vai nos ajudar a doar. Exatamente. Você que já é um doador, muito obrigado. Você já faz a sua doação do mês. Louvado seja o teu nome. Só que em março você vai fazer uma doação extra. Pode ser através do nosso Pix agora, ó. O nosso Pix está aqui, ó. Vá lá, anjos@novotempo.com. Cris, eu vou fazer uma doação extra, porque eu já vou doar esse mês e vou doar X valor a mais para essa revista, porque eu também quero participar. Quando essa revista chegar, eu vou dizer, olha, eu estou abençoando. Por exemplo, com R$50 você consegue enviar 10 revistas. São 10 famílias que serão impactadas, porque cada revista tem o custo de R$5 para poder produzir.
essa pessoa não vai pagar nada para estudar a Bíblia e também nada pelo correio, porque você vai nos ajudar. Quero um recado aqui para você que faz tempo que não doa. Volta para a gente. Você não precisa nem ligar e nem mandar o WhatsApp. Se você já tem o cadastro conosco, faz uma doação através do Pix que entra automaticamente. Exatamente. O nosso WhatsApp também você pode mandar assim, quero doar agora, para o nosso WhatsApp, que é o 12981766630. Manda agora, quero doar agora, e a nossa equipe vai entrar em contato com você amanhã. Ou você pode ligar amanhã também, né? Que é o 0 operadora 12 2127 3030. Volta a ser um anjo. E para você que nunca doou, se torne um anjo. Faz um cadastro rápido, você escolhe o valor, porque a Novo Tempo não tem departamento comercial. Não é sustentada por doações, só por doações. E você pode se tornar um anjo da esperança. Quer? Então coloca aí na mensagem aqui, o nosso WhatsApp é 12 981766630. Fala assim, quero doar. Eu quero participar dessa campanha, o valor eu vou escolher e vai ser uma bênção. Vem fazer parte desse time especial do Senhor para levar o Evangelho e em abril enviar eventos finais para um povo que está sedento. Amém? Vamos dar continuidade ao nosso programa. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo. Já tem o Momento Sebrae, com mais uma dica. A questão toda do que é o empreendedorismo, né? A ideia de como empreender. Qual é o propósito para empreender? Eu vou só vender? Eu vou só alugar? Tem propósito nisso? Como que a gente alia propósito como empreender? Um dos primeiros passos para você, olhar para o futuro e começar a empreender com base. Ainda hoje tem a palavra do dia, um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui no Anjos da Esperança Empreendedores e que honra poder fazer parte da sua casa, do seu domingo, seja na parte da manhã, às 11 da manhã ou às 9h30 da noite. Esse programa que fala de empreender de uma forma diferente. Empreendedores que, além de ter o desafio de empreender, levam o Evangelho. Você sabe as novidades da Novo Tempo, testemunhos de vidas transformadas, já tem a palavra do dia e, como prometido, o Momento Sebrae. No Momento Sebrae de hoje, nós vamos entender a diferença entre empreender, o empreendedor e o empresário também, essas duas coisas. Olha, o que é um empreendedor? O que é um empresário? E como descobrir por que o empreender vai muito além de ganhar dinheiro? Cris, agora doeu. Mas eu pensei que empreender era ganhar dinheiro. Mas muitas vezes é muito mais do que isso, o valor das coisas. E mais, esse tema vai destacar o verdadeiro empreendedor. É aquele que organiza recursos em torno de quê? De um propósito. Eu não quero só vender por vender. A ideia de transformar as próprias ideias, gerando soluções, gerando valor para a sociedade. Você quer empreender? Eu quero começar, Cris. Eu amo esse programa no domingo, então é para você. Você vai ficar com a gente agora, você vai acompanhar um conteúdo de uma forma especial, porque o Sebrae tem especialistas para trazer para você esse passo a passo. Como enxergar o seu negócio, como enxergar a sua própria história aliada a um propósito para fazer sentido na sua vida. Não é só vender, não é só alugar, não é só comprar. A gente vai ter que gerar valor nisso. Um momento muito especial com o Sebrae. Pode rodar. Olá, amigo empreendedor. Meu nome é Paulo Sereda. Eu sou gerente regional do Sebrae aqui para a região de São José dos Campos. E nós começamos hoje, em parceria do Sebrae com a TV Novo Tempo, uma série de programas que vai tratar sobre o tema de empreendedorismo. E nesse programa de hoje, nós vamos falar especificamente sobre definição de empreendedor, empresário, as diferenças que tem sobre esse assunto. Parece tudo muito simples, mas na verdade tem segredos, tem nuances nas suas definições e no que cada um faz. Então, sem mais delongas, vamos conversar um pouco sobre o que é o empreendedor, a definição de empreendedor. A literatura tem uma vasta gama de definições a respeito do tema, mas resumidamente, o empreendedor, dentro dos vários autores que você pode consultar, é alguém que reúne recursos, ele organiza isso em torno de um projeto, o recurso pode ser financeiro, físico, humano, organiza isso em torno de um propósito, de um projeto, para a geração de valor. Geração de valor, estamos falando especificamente sobre resolver problemas.
Qual a chave então, qual a palavra-chave que nós podemos usar para isso? Sem dúvida alguma, a palavra propósito. Porque se você não tiver um propósito, se você não tiver algo que você está procurando realizar, um objetivo, não tem sentido de fazer nada. Essa definição mais ampla também do empreendedor, ela nos permite colocar outras coisas que não necessariamente somente fazer recurso, ganhar dinheiro. Por exemplo, alguém que queira investir na realização de uma obra social, cuidar de crianças abandonadas ou a causa ambiental, necessariamente ele vai ter que reunir recursos para resolver um problema, então está criando valor em prol ou visando um propósito que ele tem para a vida dele, que nesse caso não necessariamente significa ganhar dinheiro. Mas para aqueles que pretendem empreender para poder fazer recursos para ganhar dinheiro, nós vamos focar um pouco mais a nossa ação, o nosso trabalho ao longo desses episódios. Como é que nós podemos trabalhar o comportamento empreendedor, uma vez que para o Sebrae, empreendedorismo passa ou necessariamente tem a ver com perfil comportamental, como é que nós podemos conhecer os comportamentos empreendedores de sucesso e como é que nós podemos trabalhar isso em prol da realização do seu projeto para que você alcance seus objetivos conforme o seu propósito de vida. Reforçando as principais ideias de hoje, então, empreender não significa somente ganhar dinheiro, empreender também passa pela simples realização de um propósito e tem a ver com comportamento. À medida que nós nos conhecemos, à medida que nós estabelecemos propósitos, que nós colocamos objetivos e metas, nós estamos necessariamente assumindo o protagonismo da nossa própria história, agindo de maneira consciente para que eu realize as coisas e não somente sendo um passageiro do mundo, um passageiro da história, deixando que as coisas aconteçam comigo sem que eu tenha nenhum tipo de controle sobre isso. A grande palavra-chave que nós temos hoje, não dá para você fazer as coisas sem que você tenha um propósito e sem que você se organize. Praticando isso, com certeza, você vai ser o protagonista da sua própria história. Você não vai estar na vida sendo levado, mas você vai ter o mínimo de controle do que está acontecendo contigo. Sebrae, como sempre, trazendo informação de qualidade para você, né? Quando você fala em empreender, tem a ver com propósito, com comportamento, a ideia de ser protagonista. Quando você define os objetivos, quando você se organiza, quando você age consciente. Cris, eu estou gostando, eu olho o programa e quero empreender, mas essa dica foi especial. Você deixa de ser um espectador e passa a ser um autor ali da sua história, da sua trajetória, junto com Deus. E esse é o convite do Momento Sebrae para você. Você tem que assumir o controle, desenvolver o seu perfil, você tem que empreender, você tem que transformar propósito em resultado. E aqui a gente fala ainda de ter um propósito com Deus. Falando nisso, falando nessa questão, nós estamos agora no mês de março aqui na Novo Tempo e a gente está com a nossa campanha de doação, né? Eventos Finais, uma revista que vai levar informação sobre o fim dos tempos, Daniel e Apocalipse em 8 temas de graça. E o slogan é, né? O futuro já foi revelado. A questão é, você está preparado? Eu pergunto, você tem o seu propósito aliado ao seu produto, ao nicho que você atende, à dor que você resolve, que você sana aquela sede, mas você está preparado também para ser um empreendedor do reino? Olha aí a revista, ó. Eventos Finais. Ela vai sair em abril. Ali, ó, quem será o anticristo? Vários temas, né? Como vão ser as 7 últimas pragas? Como que vai ser a nossa volta de Jesus? Para você participar é fácil, você pode doar agora através do nosso Pix, que é anjos@novotempo.com. Você escolhe o valor, tá bom? Mas, Cris, eu sou empreendedor e eu pergunto, por que a gente tem que falar de Apocalipse? Por que a gente tem que falar de Daniel? Porque nós estamos vivendo o fim do fim. Lembra da estátua de Nabucodonosor? Os reinos, tem lá a Babilônia, os medo-persas, ali tem os gregos, tem os romanos, depois tem os pés da estátua que estão com barro e ferro, né? E nós estamos no fim da história. Nós falamos sobre escatologia, o estudo final, né, das profecias. E tem muita gente achando que anticristo é algo, que a marca da besta vai ser um chip, que o movimento de paz é uma notícia isolada e se atentando o quê? A vídeo de YouTube, a vídeo de Instagram, sem buscar a palavra. Então, a Novo Tempo quer enviar um estudo feito pelo pastor Felipe agora, projetado com a equipe, para levar essa informação.
levar a verdade de graça. A gente quer enviar aí 50 mil revistas no mês de abril. O quanto baterem aqui na Novo Tempo, a gente tem que enviar. E Deus vai tocar corações, como o seu. Quer se tornar um anjo da esperança? Manda para a gente, quero ser um anjo. O nosso WhatsApp é o 12981766630. Ou não, eu quero só fazer uma doação agora, Cris. Qual é o Pix aí? Me manda o Pix. O Pix é fácil. anjos@novotempo.com, que é o e-mail. Vá lá no seu aplicativo, entra em Pix e digita a nossa chave. anjos@novotempo.com. O valor você escolhe, vai estar zerado lá. Se você quiser se cadastrar, manda para a gente o comprovante, você que não é anjo da esperança. Você que já é um anjo, vai fazer uma doação extra, já vai entrar automaticamente aqui no seu relatório. Inclusive, se você tem um e-mail cadastrado, vai o recibinho para o teu e-mail. Aqui é tudo muito transparente, a gente conta com você. Agora, querido, eu prometi para você que a gente sempre fecha no alto. A gente sempre fecha o programa na palavra do Senhor, na Bíblia. E eu pergunto para você, como é que está a tua agenda? Está sem tempo? Como é que está a tua agenda empresarial? Como é que está a tua agenda em casa para cuidar dos filhos? Como é que está a tua agenda no coração? Nas coisas que você faz na igreja? Meu Deus, parece que tem tanta tecnologia que a gente faz as coisas mais rápido, mas o tempo ainda é uma briga. Não sai daqui. Deus tem uma palavra vindo para você direto da onde? Da Bíblia, da verdade. É depois do intervalo e a gente volta já já. Anjos da Esperança Empreendedores e o nosso guia empresarial, o guia da dona de casa, o guia do jovem, o guia da vida, do ser humano, a palavra, luz para o nosso caminho aqui, ó, que é a Bíblia. Sempre no final desse programa, a gente tem um tema especial. Eu pergunto para você agora, como é que está a tua agenda? Como é que funciona a minha agenda como a agenda de Deus? Vamos fazer o seguinte? Respira fundo, porque começa agora a palavra do dia. Vamos à Bíblia Sagrada? Olha, você tem aí na sua estante, pegue, está na tua escrivaninha. Você que está agora com o aplicativo, abra a sua Bíblia em Mateus 6,33. Um versículo conhecido que fala o seguinte: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Hoje eu quero fazer uma pergunta simples, mas profunda. E aí? Como é que está o teu calendário? Ele está aliado ao calendário de Deus? Cris, eu não estou entendendo essa pergunta, menino. Abra o coração, calma. Todo mundo tem uma agenda, seja no papel, seja na cabeça, no smartphone, no computador. Mas, Cris, eu nem notei. Eu tenho uma agenda, então. Verdade. Você tem compromissos? Você tem prazo para entregar as coisas? Tem metas? Você tem sonhos? Mas a pergunta não é se você tem uma agenda. A pergunta é, quem está no controle? Você ou Deus? Cris, explica um pouquinho mais. Na mesma Bíblia, em Eclesiastes 3:1 fala, tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Né? Depois fala, tem até uma música que canta isso aí, né? Muito lindo, o tempo de Deus. Então existe um tempo para trabalhar, um tempo para plantar e um tempo para construir. Tem tempo para estudar, você estuda? Também existe um tempo para buscar, tem tempo para ouvir Deus, tem tempo para parar, tem tempo para realinhar a vida. E é aqui que mora o perigo. Muitas pessoas não se perdem por causa do pecado escandaloso. Ah, escândalo! Tem pessoas que se perdem por causa da agenda lotada. Não foi o ídolo que fez Israel andar em círculo 40 anos. Não foi isso. Foi um coração, uma mente que não ficava madura. Deus tinha uma terra prometida, mas sabe o povo tinha uma mentalidade de deserto. É possível sim, estar no meio do povo de Deus e ainda assim estar perdido. É possível conhecer a promessa e não viver a promessa. É possível, meu querido, falar de Canaã, mas continuar dando voltas no mesmo lugar como o povo de Deus. Aí você pergunta, mas Cris, por quê? Porque o calendário deles não estava alinhado com o céu, meu querido. Eu tenho medo de que muita gente hoje conheça o Evangelho, e é um medo real,
Saiba que Jesus está voltando, mas está tão ocupado que não percebe que já está perdendo a sensibilidade espiritual. Jesus disse lá em Mateus, também 24:12, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos vai se esfriar. Vamos prestar atenção? Não é que o amor acaba, ele esfria. E esfriar é um processo lento, um processo silencioso, e às vezes a pessoa não percebe. Ninguém acorda um dia dizendo, olha, hoje eu vou me afastar de Deus. As pessoas vão se afastando. Quando Deus vai sendo empurrado para os espaços vazios da tua agenda. Quando sobrar tempo eu oro. Quando sobrar tempo eu leio a Bíblia. Quando sobrar tempo eu busco. E a verdade é, nunca sobra tempo, não é verdade? E é por isso que Jesus diz para você, buscai primeiro o reino de Deus. Não é buscar quando der. Não é buscar quando sobrar. É buscar em primeiro. Porque quem define as prioridades, meu querido, define o destino. Lá em Provérbios 16:9 fala, o coração do homem faz planos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Meu querido, fazer plano não é pecado, não. Você tem que fazer as coisas certinho. Trabalhar não é falta de fé, não. Tem que trabalhar. Ter sonhos não é, eu sou do mundo, vive sonhando. Não, tem que sonhar. O problema é quando Deus deixa de ser o centro da tua vida. E aí passa a ser um convidado. Deus não quer ser um item na tua agenda. Deus quer ser o autor da tua agenda. Porque existe uma grande diferença entre pedir para Deus abençoar o que eu planejei e perguntar para Deus o que Ele já planejou. Salmos 90:12 fala, ensina-me o quê? A contar os nossos dias para que alcancemos o nosso coração sábio. Meu querido, contar os dias não é viver com medo, é viver com propósito. É entender que a vida é curta demais para ser gasta apenas correndo atrás de coisas. E outra, que não trazem a eternidade para você. Você pode ganhar dinheiro, meu querido, você pode ganhar muito dinheiro e perder a alma. Você pode construir uma empresa e deixar a casa em ruínas. Você pode ter sucesso profissional e uma falência espiritual. Jesus disse lá em Mateus 16:26, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Deus não é contra você crescer, Deus não é contra você, se perder, Ele é contra você se perder no processo. Deus não é contra conquistas, Deus é contra da troca. Quando você troca o tempo com Ele, por mais uma hora para correr atrás do que não salva, é complicado. E hoje o Espírito Santo nos faz uma pergunta, hein? Quem é que está ditando o ritmo da sua vida? O céu ou o sistema? O sistema empurra, meu querido. Deus te convida. O sistema te exige e Deus te chama mais uma vez para orar com Ele. Vamos orar? Querido Papai do Céu, toma conta da nossa vida, Senhor. Toma conta da nossa agenda, temos tantos compromissos, parece que a gente já acorda atrasado. Mas, Pai, quem te abraça, abraça o Senhor do tempo. Pai, toma conta do nosso relógio, não deixa ele ser escravo, não deixa ele roubar o tempo com os filhos, não deixa roubar o tempo da oração, do culto familiar. Nós possamos colocar em primeiro o Teu reino e a Tua justiça, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua jornada. A gente se encontra aqui no próximo domingo. Sou anjo, sou um novo tempo. Eu oro por mim, não, você ora por mim, eu oro por você, Deus age por nós. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.